Olá e bem-vindos! Será que alguém já parou para pensar como é que certos canais do YouTube parecem simplesmente explodir do nada? Pois bem, hoje vamos mergulhar a fundo na fórmula por trás desse sucesso todo. E já agora um aviso, não se trata de sorte, é uma estratégia, uma ciência que pode ser aprendida. Vamos a isso? 59 mil milhões. É um número quase impossível de imaginar, não é? Mas é esse mesmo. Este número, astronómico, representa o total de visualizações que a fórmula que vamos analisar hoje conseguiu gerar. É o tipo de resultado que não só muda a vida de um criador, constrói autênticos impérios. É a prova do poder que existe quando se entende de verdade como esta plataforma funciona. Mas aqui fica a grande questão. Se o potencial é tão gigantesco, por que é que a esmagadora maioria dos canais do YouTube nem chega a arrancar? A verdade é que existe um abismo entre o que os criadores acham que as pessoas querem ver e aquilo que o público realmente quer e precisa. É precisamente nesse abismo que a maior parte dos projetos acaba por cair. Então, o primeiro passo para perceber esta fórmula é entender onde é que a atenção das pessoas está hoje. E fica aqui uma dica. Já não está onde a maioria das grandes empresas ainda pensa que está. Vamos perceber porquê. Houve um tempo em que as marcas simplesmente interrompiam os programas de TV para nos bombardear com anúncios. Bom, essa era acabou. Hoje a atenção funciona de outra forma. É uma conversa. Pensemos nisto. Mal começam os anúncios na televisão, o que é que toda a gente faz? Pega no telemóvel. A verdadeira competição, a verdadeira atenção, está a acontecer no outro lado, no TikTok, no X e, claro, no YouTube. E este caso de estudo é o exemplo perfeito disto mesmo. De um lado temos a Quibi, uma plataforma com um orçamento de quase 2 mil milhões de dólares, que apostou tudo na publicidade tradicional, a antiga, e falhou redondamente. Do outro lado, o youtuber lança uma aplicação super simples, quase sem orçamento. O resultado? Conseguiu 5 vezes mais downloads no dia de lançamento. Qual foi a diferença fundamental? Ele não tentou comprar a atenção das pessoas. Ele construiu uma comunidade que, por vontade própria, partilhou e promoveu a aplicação. Muito bem, vamos então à primeira parte da fórmula. E olha, pode não ser a parte mais glamourosa, mas é absolutamente a fundação de tudo o que se segue. Estamos a falar de dados, puros, frios e completamente objetivos. Esta frase é brutal, mas é a mais pura das verdades. É muito fácil um criador apaixonar-se pela sua própria criação, pela sua ideia. O problema é que os dados não querem saber de sentimentos. Eles mostram, preto no branco, o que a audiência quer de verdade. E ter sucesso nisto significa ter a coragem de ouvir os dados, mesmo que isso signifique abandonar uma ideia que se adora. E isto leva-nos a um conceito interessante, as superstições do YouTube. O que são? São aquelas práticas, aquelas manias que tantos criadores seguem à risca sem sequer saberem porquê, simplesmente porque sempre se fez assim? Não têm base nenhuma em dados, são só hábitos. E na maior parte das vezes são um autêntico desperdício de tempo e energia que só está a impedir o canal de crescer. Esta pequena história ilustra a ideia na perfeição. Uma mulher repetia um hábito da mãe, cortando uma parte perfeitamente boa da carne, só para mais tarde descobrir que a mãe só fazia aquilo por causa de uma limitação, uma assadeira pequena, que ela, a filha, já não tinha. No YouTube acontece exatamente a mesma coisa. Muitos criadores seguem regras que talvez tenham feito sentido há 10 anos, mas que hoje são completamente inúteis. A conclusão disto tudo é muito simples. Os dados eliminam o achismo. Basta olhar para o caso do MrBeast, um dos maiores youtubers do planeta. Ele não chegou àquele nível por acaso. A sua obsessão, quase doentia, em analisar cada pedaço de dado, cada clique, cada segundo de visualização, é o que lhe permite criar, vídeo após vídeo, algo que ele sabe que vai ressoar com milhões de pessoas. Certo, então os dados dão-nos o mapa do tesouro. Mas ter o mapa não chega. O que é que faz as pessoas ficarem agarradas ao ecrã, completamente investidas no conteúdo? Bem, é aqui que entra a segunda e talvez mais humana parte da fórmula, a arte de contar uma boa história. Toda e qualquer boa história, seja num filme de Hollywood ou num vídeo de 2 minutos no YouTube, segue esta estrutura universal. Começa com um gancho que prende a atenção logo nos primeiros segundos, depois introduz o contexto, sobe a tensão até a um clímax, oferece uma pequena recompensa e, por fim, entrega uma conclusão satisfatória. É esta estrutura que nos mantém a ver até ao fim. E o mais incrível é que esta estrutura funciona para absolutamente tudo. Pensemos naquele anúncio clássico da Wendy's. O gancho? 3 senhoras adoráveis. O contexto? Um pão de hambúrguer gigante com uma carne minúscula lá dentro. E o clímax? O grito imortal "Where's the beef?", ou seja, onde está a carne? Uma história completa, com princípio, meio e fim, em menos de 30 segundos. E aqui está talvez a regra de ouro da narrativa.
A mensagem tem de vir sempre em primeiro lugar. A história, o humor, os efeitos especiais, tudo, absolutamente tudo, tem de servir a mensagem principal. A partir do momento em que se sacrifica a clareza da mensagem por mais uma piada ou um efeito visual, é o momento em que se começa a perder a atenção do público. Portanto, temos dados e temos uma boa história. Juntos trazem visualizações, sem dúvida. Mas o verdadeiro sucesso, aquele que perdura anos a fio, vem de algo ainda mais profundo e poderoso: a comunidade. O objetivo final não é apenas acumular seguidores ou subscritores, é criar um verdadeiro sentimento de pertença. As pessoas, no fundo, não se ligam a produtos ou a logotipos. As pessoas ligam-se a outras pessoas, a valores partilhados, a uma identidade comum. Então, como é que se constrói essa identidade, essa cultura? Através destes 7 pilares. Uma história de criação clara, um credo com as crenças do grupo, ícones e símbolos que todos reconhecem, rituais que se repetem, uma linguagem própria, a definição clara de um não crente ou adversário e, claro, um líder que encarna todos estes valores. Vejamos o poder de uma frase tão simples como esta. Na série The Chosen, esta frase transformou-se no lema, no grito de guerra da sua comunidade. É muito mais do que um simples slogan. É uma declaração de identidade. É o que une os fãs e lhes dá algo poderoso em comum. Já falámos de dados, de histórias, de comunidade, mas, no fim de contas, depois de tudo isto, a fórmula leva-nos a uma pergunta muito mais profunda. Uma pergunta que vai para além dos números. É sobre o tipo de impacto que se quer deixar no mundo. A história que ele conta é simples. Passa-se numa manhã calma, à beira de um lago. A água estava tão parada que parecia um espelho. O avô dele pegou numa pequena pedra e preparou-se para lhe dar uma lição que o acompanharia para o resto da vida. Ele atirou a pedra para a água e disse: "Nós somos a pedra e o mundo é a água. Cada coisa que fazemos, cada conteúdo que criamos, é como atirar essa pedra. Cria ondulações, círculos na água que se espalham muito para além do ponto de impacto inicial." E a pergunta que ele fez a seguir é a razão pela qual tudo isto realmente importa. No final, esta é a única pergunta que realmente conta. Muito para lá das visualizações, dos likes ou dos subscritores, o verdadeiro poder está no impacto, na ondulação que podemos criar no mundo. A fórmula, essa é apenas a ferramenta. A ondulação que se escolhe criar, essa é a verdadeira obra.